E quando a gente fala de trono, nós estamos falando de tronos, né? Primeiro, Sim, a gente imagina alguém sentado naquilo ali fazendo alguma coisa, sim, né? Que seriam demônios de alta patente exato. fazendo exatamente o que nesse trono, que é o maior de todos, né? Vamos dizer assim, o trono de Satanás, que é o manda-chuva, o mentor, o astuto, passando essa manipulação, essa organização, esse comando de uma forma incompreensível, numa velocidade incompreensível à mente humana. Só aquele que tem um relacionamento com o Espírito Santo pode compreender essa velocidade, dando ordem aos principados. Na verdade, assim, eles já têm uma ordem já, pastor. Cada trono opera de uma maneira. Né? Por exemplo, o Leviatã, na leviandade. Como que ele ataca a terra? Na leviandade, ele faz com que as pessoas sejam leviano nas coisas, sejam relaxados nas coisas, fazem as coisas de qualquer maneira. Você está entendendo? Como que Jezabel, observa que ele já tem uma ordem. Como que Jezabel opera? Jezabel opera para calar a voz profética. Então cada trono ele tem Uma ordenança. uma ordenança Isso. que aquilo ali não muda. Não muda. É deles. É deles. Esse é o propósito desse trono. Que Entendeu? são vários. Isso, são vários. E aí você imagina que esse trono governa. Você E imagina. você sabe citar quais são o nome deles? Os 4 tronos que estão operando hoje no mundo é Dagon, é o Leviatã, Jezabel e Mamon. São os 4 tronos que estão governando hoje. Então você imagine, Jezabel, Certo. por exemplo, qual que é o espírito, o trono que está ali? É para calar a voz profética. Quem que é a voz profética? A igreja. Só a igreja de Cristo ela é a voz profética da terra, não tem outra. Então, o objetivo é calar. Eu falei aqui sobre o governo do homem na última vez que eu vim. Isso causa polêmica. Por quê? Jezabel está fazendo isso. Está cheio de espírito de Jezabel dentro de casa. E as mulheres querem arrancar minha cabeça por causa disso. Por quê? Quando você não é submissa ao seu esposo, e submissão não é escravidão. Submissão não é o homem mandar na mulher. É a mulher honrar a palavra, obedecer a palavra. É honrar Deus. Você está entendendo? Deus, Vai muito mais além do que o marido falar e ela escutar. Não. E aí, os espíritos de Jezabel se manifestam. Porque está operando dentro da casa dos homens, manipulando a voz profética, travando o governo humano, que é o homem, o sacerdote do lar. Você está entendendo? Então, aí o espírito de Jezabel, dentro das igrejas, porque o braço deles estão dentro das igrejas. Mamon está dentro da igreja, está operando na igreja. Jezabel, Leviatã. É como se nós vamos comparar comparar o governo da Terra. Nós temos lá o governo, sei lá, o governo, né? Nós escolhemos um presidente. Sim. Esse presidente tem vários ministérios Exato. que tem cada função. Nós temos lá o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Então, cada ministério vai descer ordens de lá de cima para a educação, mas as diretrizes vão ser essa. Sim. O Ministério da Saúde, as diretrizes vão ser essa e eles vão comandar Exato. aquilo. Então, os tronos demoníacos são exatamente isso. Como se fosse a nossa Constituição. Já está escrita ali, já está... Entendido. Entendeu? O trono de Leviatã, ele tem o objetivo de trabalhar dessa forma. Porque a gente que não entende, a gente acha que só os demônios aqui que fica aqui influenciando. Não, Mas tem não. algo muito maior ali em cima. Por exemplo, as pessoas pensam que Sansão ele enfrentou Dalila. Não enfrentou Dalila. Dalila foi só um instrumento. Por que Sansão enfrentou um trono? Porque ele era um profeta da época, ele era um libertador da época. Ele foi o homem levantado para libertar uma nação. Então, quando Deus levanta um profeta, ele vai enfrentar tronos. O profeta da nação, ele levanta trono. Por que ele enfrenta trono? Porque os principados é aqueles que estão nos tronos para as nações. Por exemplo, a nação brasileira tem um principado. O Japão tem outro principado. A nação africana tem outro principado. Então Deus sempre vai levantar homens de Deus, mulher, mas sempre tem um profeta que Deus vai levantar nessa nação para debater diretamente nos tronos. Eu estou falando nas regiões celestiais. Isso. O principado aqui que você falou para mim já estão abaixo dos tronos. Isso. Ou não, os principados, existem esses 4 governos
Esses 4 governos que são Os tronos. Dagon, que são os tronos que estão dominando no mundo hoje Certo. para parar a igreja, Tá. né? E existem os principados de cada nações. Então, Aí eles vão trabalhar nas nações. isso. Os principados. Então, cada nação são um principado, Tá. entendeu? Então, esses tronos... Que é um demônio para cada nação, é isso? A Bíblia fala de principados, no plural, né? Então são vários. Principados, potestades. Por que ela fala principados? Porque existem muitas nações. Então, vamos dizer que o Brasil tem um principado. E esse principado governa potestades. Nós vamos entrar nisso aí. Que já é algo mais, um nível mais abaixo. Isso. Tronos, principados das nações. Aí tem as potestades que vêm embaixo. Tá. O principados, eles são os cabeças das nações. Entendeu? Então, por exemplo, a nação brasileira tem um principado, né? E aí, qual que é o principado hoje que mais reina no Brasil hoje? A corrupção. A corrupção, ela não é só dentro do governo. A corrupção está em quase tudo. Até dentro das igrejas. É verdade. Às vezes vão falar assim, não, o nosso governo é corrupto. Então faz uma análise na sua vida e vê se você também não é corrupto. As pessoas vão lá e atacam o presidente Lula. Não estou defendendo o Lula, não sou do partido, não sou nem de direita nem de esquerda. Eu tenho a minha escolha, mas eu sou do alto. Tá bom? Tem uns que falam, não, eu sou da esquerda, eu sou da direita. Não, eu sou do alto. Paulo fala, olhar para as coisas que vêm de cima. Certo. Não é a direita nem a esquerda que vai resolver o problema da nação. Não. É aquilo que vai vir de cima. Aí, veja bem, as pessoas falam assim, mas o Lula é corrupto. Mas espera lá, faz uma análise. Será que você também não tem um pouquinho de corrupção no você não? Dentro da igreja? É só observar dentro da sua empresa. Então, você vai ver que o principado da corrupção está reinando. A história do Brasil em si, ele já começou na corrupção, Já né? começou na corrupção. Então, existem esses 4 tronos que estão operando em tudo. Esses 4 tronos operam no mundo. E sempre para neutralizar a igreja. Você pode observar. A Dagon é da promiscuidade. Está atacando a igreja. Está entrando na igreja. A Mamon, né, que é o dinheiro. É um dos que mais está derrubando a igreja, os crentes, os pastores, os ministérios. Estão apegados. Pessoas que o Deus dele não é mais o Todo-Poderoso, não é mais Jesus Cristo. O Deus dele é literalmente Mamon. Eles estão prostrados-se diante de Mamon. Estão algemados nesse trono. Você está entendendo? Aí, Então esses principados que trabalham nas nações, eles vão trabalhar em algo específico ali para aquela nação. Exato. Vão atingir uma área mais específica ali. Sim. Você vê, Né? se você Ser mais fizer um forte. mapeamento, cada nação tem uma África, é outra situação. A Índia é outra situação. O Japão é outra. Então, você vai estudando, fazendo um mapeamento, você vai vendo que cada nação tem um principado operando de uma forma específica. Existem muitos, né, demônios operando, nós vamos falar dessa escala aqui no Brasil, mas tem um cabeça lá em cima, recebendo ordem. É um reino muito organizado, é muito organizado. Então vamos imaginar que esses principados, eles são demônios, que eles ficam agindo aonde? No governo? Isso. Não, o governo é potestades. Ah, tá. O governo já é mais isso. abaixo, tá. Como que o principado opera? Nesse domínio geral. Aí as potestades que recebem ordem deles, que vem de cima para baixo. Eles operam nas potestades, operam nos governos. Onde tiver um líder de massa, um líder fluente, tem uma potestade operando ali para trabalhar em cima dele, para derrubar ele. Então, contra o presidente, contra um pastor presidente, contra uma pessoa muito fluente na internet, não é qualquer um que vai atacar ele. Não é o demoninho de terreiro da esquina que vai atacar ele. O que vai atacar esse cara que ele é fluente, que ele tem um nível de influência muito grande, é uma potestade. Então quer dizer que eu, por exemplo, eu estava lá na minha igreja, servindo a Cristo lá, né? Tô falando de mim mesmo, eu mesmo. Então eu estava lá, normalzinho, servindo a Deus, indo para a igreja todo dia. Decidi participar do podcast aqui. Crente Podcast. Né? Aí bomba aqui o Crente Podcast, tem não sei quantas visualizações. Então quer dizer que aí as potestades começam a trabalhar Porque você é uma sobre a minha influência. vida. Porque eu começo a ser mais influente. Já subiu a patente.
Entendi. Já mudou a escala demoníaca contra a sua vida. Ou quando eu me torno um pastor, ou alguém torna presbítero, Exatamente. As liderança. pessoas não têm noção do peso quando o camarada é consagrado a um cargo maior. De um nível. Por quê? O camarada chegou na igreja ali, ele é um técnico de som. Ele vai ter uma guerra. Aí ele é um diácono, aí ele é um pastor, aí ele é um apóstolo, ele é um profeta. Ele vai ser. É por isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. As pessoas não vê a hora de receber o óleo sobre a sua cabeça. Cara, você vai ser consagrado a pastor, você não tem noção do que você vai enfrentar. Você não tem que estar preparado só biblicamente, só teoricamente, você tem que estar preparado espiritualmente, você tem que passar por esse processo. Primeiro Deus tem que confirmar, depois os homens. Não é só receber o óleo. Tem gente que é doido para ser um apóstolo. Ele tem noção do que ele está falando? Ele tem noção da dimensão que ele vai entrar? Você está entendendo? Aí, nossa, depois que eu fui consagrado a pastor, meu Deus, a minha vida virou de ponta cabeça. Lógico, meu filho. Para agora, você parou de enfrentar demoninho de bairro, que incorpora nas pessoas. Esses demônios vai correr do você. Você vai enfrentar outra escala agora. E aí, está pronto? Aí o camarada quer, por exemplo, abrir um podcast e chegar no nível que você chegou aqui, quer enfrentar... Não. Você vai enfrentar outras escalas, alto escalão. Porque eu sou testemunha disso. Porque depois que nós começamos a apresentar o podcast aqui, nós começamos a enfrentar batalhas terríveis. Sim, coisas que quando eu estava sentadinho no banquinho da igreja lá, só recebendo, adorando a Deus e ouvindo lá o pastor pregando, a gente não enfrentava essas coisas, pastor. Você vê, a gente estava conversando aqui, eu contando as visões, tudo que a gente enfrentava. E realmente é verdade mesmo o que o senhor está falando. E por isso que a gente deve orar pelas nossas autoridades, né? Exato. Para os nossos pastores. Às vezes a gente quer julgar demais, né? Muitas coisas, mas não imagina a guerra, que ele está passando, né? A família. É verdade. A família dos pastores. Entendeu? Às vezes, quando o pastor entra na igreja, ele já recebe aquela... Meu Deus. Quando ele vai embora depois de uma pregação, ele já chega em casa carregado, né? Pesado, tanto ataque, né? Por isso que eu sou a favor de todo líder espiritual, pastor, ele não ter trabalho secular. Ele está em período integral para a obra. Ele viver para o reino. Por quê? Ele vai ter tempo para orar, jejuar, se brindar, se preparar, proteger sua família. Hoje você vê aí, né, pastores que trabalham o dia inteiro. Eu tiro pelo meu pastor. Ele levanta às 4 da manhã. Chega em casa, toma banho, já tem que correr para a igreja. Então você imagine só o peso que é, o fardo, a pressão que é. Então o que eu sou a favor? O camarada é um pastor, ele ser assalariado, mas daí ele vai ter que corresponder. Né? Sim, porque daí ele vai exigir um momento de entrega melhor de estudo da palavra, cuidar do corpo, da saúde, da família, né? Exatamente. De dedicação na oração, na busca maior, né? Ó, só para você ter uma noção do nível de batalha. Por exemplo, eu já enfrentei muita coisa, muita. O meu canal, eu comecei a trazer agora para a internet isso. As minhas experiências, a minha vida. Então, quando eu comecei a fazer mentoria com pessoas do Japão, da África, da Espanha, de vários países do mundo, de Bruxelas. Hoje eu tenho amizade com pessoas do mundo inteiro, converso com elas ainda, instruo. Olha o nível como que já mudou. Só de eu começar a fazer a live. Você está entendendo? Olha a atmosfera. Aí eu venho pro Crente Podcast. Né? 12 mil visualizações em 40 dias, em 4 dias. Você para pensar, peraí, olha a dimensão que está entrando, você vai ficar muito conhecido. Então, já mudou a escala de anjos, já mudou a escala de demônio. O bom é isso, que quando você sobe de nível, você não é só os demônios de alto padrão que você vai enfrentar, mas os anjos também, de alta patente, que anda com a gente. É bom refrisar isso, né? Que... Ele anda, e Deus sempre vai revelar para alguém. Nós estávamos na nossa imersão agora, nós estávamos em adoração sábado, e o meu cunhado recebeu uma carga de poder lá, deitou no chão, e Deus mostrou para ele o anjo de alta patente que estava com a gente ali. Entendeu? Meu Deus. Depois que eu saí daqui, do Crente Podcast, você não tem noção. Eu passo na rua, já acontecia isso comigo, mas não com tanta frequência. Pessoas parar do lado do meu carro e começar a me xingar. Pessoas olhar para mim e me ofender. Eu cheguei na praça essa semana passada, depois que eu saí daqui, antes da nossa imersão, na sexta-feira. E quando o rapaz me olhou, ele começou a invocar o exército dele.
Começou a chamar os exércitos dele, invocar. Meu Deus. E eu já reivindiquei os anjos, já comecei a fazer minha batalha. Ele olhou para mim e falou, meu exército é maior, olhando na minha face. Meu Deus. O meu exército é maior. E com o olho regalado para mim. E aí eu já comecei já a posicionar os anjos, fiz a oração que o Senhor me ensinou. E aí ele virou de costas e ficou lá gritando lá. Aí eu saí com a minha esposa da rodoviária, deixamos o pregador lá, quando parou no semáforo, o cara parou do meu lado esquerdo, começou a me xingar, mas me ofender de palavrões de baixo escalão. Aí ele passou do outro lado e ofendeu minha esposa de uma forma, e não é quieto. Meu Deus. O diabo fica louco por quê? Você está subindo. Você está mexendo com coisa grande, você está entendendo? Então as pessoas precisam aprender isso aí. Mexer com batalha espiritual é coisa muito séria. Não tem que ter só conhecimento. Porque daí, se você sobe um nível desse, você entra numa batalha espiritual dessa, você não está preparado. Meu Deus. Jesus amado, né? Porque você daí... cai de cama, você pode até morrer. Entrar onde não é para você entrar, onde você não está preparado. Existem pessoas... Você acredita que tem pessoas que estão oprimidas hoje? Estamos falando de lideranças, né? Por causa de potestades, às vezes entrou num patamar e ali não soube usar as suas guerras ali ou não teve conhecimento para combater essas potestades ali? Tem muitos que caíram por isso. Tem muitos que perderam o casamento por isso. Funciona assim, ó, pastor. A pessoa recebeu, eu creio muito em transferência de unção. Eu creio muito em ativação profética por imposição de mão. Né? Defendo isso e vivo isso. Eu vivo isso. E tem gente que eu ensino acerca dessas coisas, só que eu instruo antes. Você tem que fazer com conhecimento. Primeiro fator, blindar a sua casa. Blindar a sua casa. Por exemplo, eu fui subindo de nível de batalha espiritual e existe príncipe das trevas, né? Vamos entrar aqui a outra escala depois. Os príncipes das trevas que Paulo fala. Que são os demônios territoriais, que marcam território. Então, por exemplo, ali na rua ali tem o tráfico, tem o bar, tem os príncipes das trevas que marcam território e opera ali. Então, eu ensino que chega um certo nível que você vai lá e fecha aquele bar. Eu já fechei, não foi só um. Estou falando de fechar mesmo, chegar lá. Aí a pessoa fala, nossa, mas, viu, irmão Paulo, que isso? Você vai fechar o estabelecimento de uma pessoa, né, o ganha-pão de uma pessoa, que isso? Não, não tem a ver com o ganha-pão. Eu estou falando do principado, do governo, do mal que está ali. Ali estava tendo prostituição, ponto de droga e até morte. E aí a gente vai lá e quebra o território maligno. Não o bar em si, não o estabelecimento da pessoa, mas o mal que está ali. Então, quando o mal perde o trono dele ali, acabou. O camarada não tem por que permanecer ali. Biqueiras de drogas, eu já fechei. Você entendeu? E aí eu ensinei pessoas, mas eu instruo. Não faça isso sem um direcionamento, um comando do Espírito Santo. Primeiro ponto. Tem que ter um comando do Espírito Santo para isso. Né? E tem que ser bem instruído, sua casa tem que estar blindada. Então tem pessoas que faz, porque ela recebeu aquela autoridade, e fecha. Mas depois você está pronto para receber o contra-ataque? O levante que vai vir, sua casa está blindada, e aí acaba a pessoa desfalecendo. Tem pessoas que já até morreram por entrar num nível. A Ana Mendes, que é de batalha de alto nível, no livro dela conta que a irmã dela morreu numa batalha espiritual. Você está entendendo? Por quê? Não, você tem que estar blindado, ter conhecimento, saber entrar e saber sair. Tá com a vida no altar, tá sempre confessando os seus pecados. Tem um monte de requisito. Não tem só o fator de jejuar. De eu ter conhecimento. Não. Você tem que ter autorização para isso. Eu vou chegar lá simplesmente e falar, não, vou lá fechar aquela biqueira. Aí eu saio do meu bairro, eu fechei a biqueira da minha rua. Mas eu vou sair da minha rua, vou fechar a biqueira lá da rua do outro, que é outra. Não, eu não vou mexer lá. Aqui eu estou comandando. Eu não vou lá do outro bairro. Agora, se o Espírito Santo falar, você vai lá, é diferente. Entendeu? Então, depois das potestades, tem os príncipes das trevas. As potestades são os que comandam nos líderes, né? Os que estão... Onde tiver um governo em massa são as potestades. E aí Paulo vai falar dessa escala, né? É dessa escala que Paulo vai falar. Agora tem os príncipes das trevas. Aí eles falam, nossa, mas é tudo demônio? Sim, é tudo demônio, mas é uma escala, é uma hierarquia. E se a gente não saber como que eles trabalham, como é que você vai batalhar contra eles? Sim. Como é que eu vou? Aí tem gente que malemar aprendeu a expulsar demônio,
Malemar tem medo do demônio, já quer bater contra principados, não tem lógica. Ele já quer ficar jejuando e orando pela nação. Você tem que orar pela nação, abençoar a sua nação. Mas comprar uma guerra específica, você vai suportar? Você receber um comando, uma direção? Ou então até mesmo você orar por alguma autoridade, um líder, Exato. né? Isso também influencia. Meu Deus. Tanto que uma cobertura espiritual sua, ela tem que estar acima de você, ou no mesmo nível. Vou pegar uma pessoa que ela nem tem vida com Deus direito para ser minha cobertura espiritual, como? Para ser o meu intercessor meu? Não, ela tem que ter gabarito para isso. E aí que tá, né? As pessoas às vezes pedem oração para pessoas que às vezes nem conhecem. Exato. Às vezes a pessoa chega lá na igreja só porque é pregador da palavra, põe a mão aqui na minha cabeça, ora por mim, E aí tá um e não problemão. conhece, né? Isso também influencia. Meu Deus do céu. A transferência é por imposição de mão. Né? A Bíblia diz que Josué foi cheio do espírito de sabedoria porque Moisés colocou a mão sobre ele. O apóstolo Paulo fala assim, Timóteo, desperta o dom que há em ti, que foi transferido por imposição das minhas mãos. A mão é transferência. O reino das trevas usa isso. O lado oculto usa transferência. Pontos, chakra no corpo, que são entradas fáceis, né, no espírito. Aí vem um pregador. O cara prega muito. Pastor, olha por mim, ele bota a mão na sua cabeça. Esse cara carrega aí um espírito de pornografia, você não sabe. Esse camarada aí, ele anda debaixo de opressão, de espírito não vamos dizer muito assim, ele carrega, só anda triste. Sabe aquela pessoa triste, só anda debaixo desse espírito de tristeza, de angústia. Tem muito pregador que está debaixo de vício de pornografia. Né? Tem fraquezas espirituais. E aí, sem eu confiar, sem eu saber dele, ele põe a mão na minha cabeça, o que ele vai transferir para mim? Entendeu? Tem pregador que fala palavrão. Ele vai transferir o quê para mim? Espírito de palavrão? Entendeu? Eu conheço pessoas... Eu tive uma experiência que eu orei para uma pessoa que ligou para mim, vou resumir rapidamente. Sim. Ele ligou para mim, eu não conhecia a pessoa estava totalmente desesperada e eu orei. Aí quando eu fiz a oração, desliguei o telefone, né? Eu repreendi todo o mal sobre a vida dele, né? Todo espírito maligno, ali fiz aquela oração. Só que eu sem entendimento nenhum, de nada. Pra mim tava, né? Eu vou fazer e tal. Quando eu deitei, meu irmão, eu senti uma garra aqui na minha mão, aqui, me puxar aqui, ó. Chega que eu senti no meu corpo a dor. Depois Era que um você demônio. orou pra pessoa. Depois que eu orei. Eu peguei, eu fiz a hora, e dormindo. E aquelas garras tá enfiando, tava doendo tanto que eu peguei e joguei pra trás, assim, eu fiz isso aqui. E depois eu orei repreendendo, né? Mas ali eu percebi que era porque eu fiz aquela oração por aquela pessoa. Você comprou a briga dela. Outro fator também que a pessoa fala, não, eu vou interceder por aquele casal. Aí a primeira coisa que eu pergunto, Paulo, eu queria interceder por aquele casal, tô comprando a briga dele. A primeira coisa que eu falo, peraí, você recebeu um comando do Espírito Santo? Você sabe o porquê que esse casal está em guerra? Então, esse é o primeiro fator. Eu tenho que chegar na casa, conversar, fazer um mapeamento. Por que vocês estão assim? Aí o Espírito Santo vai mostrar tudo e eu vou orar específico. Eu começo a jejuar e orar em favor daquele casal. O Espírito que está lá, eu estou comprando guerra com eles no mundo espiritual. Entendeu? Então, se tiver uma brecha na minha vida, ele vai vir atacando, vai vir contra o meu casamento. Então, eu comprei, pastor, quando eu estava na unção do touro que fala, eu queria comprar a briga de todo mundo. Meu Deus do céu, eu só vivia para monte, jejuando, orando. Se você contasse um problema para mim, não, vamos lá agora. Vamos lá quebrar tudo lá, vamos meter óleo lá, vamos arrebentar tudo. Aí você vai aprendendo. Você vai aprendendo com o Espírito Santo. Então, hoje, para comprar a briga, eu vou perguntar para o Espírito Santo, eu posso? Eu não vou mais na guerra sozinho. Quando você não tem conhecimento, o Senhor vai estar com você. Mas quando você tem conhecimento e você vai fazer porque é meu irmão, porque eu amo ele, é meu amigo, tá bom. Mas ele está em desobediência com Deus, ele está em pecado. Deus está tratando com ele, você vai comprar briga contra Deus? Então eu tenho que ter um comando do Espírito Santo, eu tenho que saber por que eu estou orando. Por que falam príncipe das trevas deste século? Que muda? Olha, Por que é dado esse nome? Na verdade, Paulo estava falando no século que ele estava, né? Ele estava falando naquele tempo, mas ele opera nos séculos. No mundo espiritual não existe tempo, né, pastor? Tá. Isso, Não existe segunda, terça, quarta, amanhã, hoje.
Por exemplo, um pecado que eu cometi há 10 anos atrás e eu não me arrependi, o diabo vai chegar até Deus e falar assim, ó, como é que o Paulo vai fazer isso se ele pecou? Lá. Está na eternidade. Ele não vai falar há 10 anos atrás, no dia 25 de março. Não, ele está na eternidade. Está entendendo? Então, quando ele está falando assim, desse século, o Deus desse século, ele está falando naquele momento. Mas ele continua nessa operação. E o príncipe das trevas, pastor, são demônios territoriais. São os príncipes territoriais. Então, você chega ali no seu bairro, na sua rua, né, os príncipes das trevas estão operando ali. Então esses príncipes eles já não estão mais naquele não, aí eles céu. Já operam Já específico. estão aqui. Territórios específicos. Só que é isso que as pessoas têm que entender. Para que esse espírito desçam, um portal foi aberto. O que é um portal para as pessoas entenderem? Vamos supor, o camarada vai lá, procura no terreiro lá. Eu quero fazer um trabalho para destruir o casamento de fulano. Certo. Aí o demônio vem e instrui ele naquilo que tem que fazer. A pessoa que vai levar o despacho não é feiticeiro. Ele só é um coitado que está sendo iludido pelo diabo. Aí ele pega o despacho e vai na encruzilhada, faz todo o trabalho, coloca lá, tem que virar de costas, tem todo um ritual. Coloca lá a galinha lá, tal, e vira as costas e vai embora. Ali ele abre um portal e é dentro de horários. É meia-noite, é 3 da manhã, são horários de portais específicos. Não é qualquer hora, não. Não é qualquer coisa, não. A vela é específica, a galinha é específica. É a pinga específica, é tudo certinho. Tem que colocar lá. Por que abre o portal? O diabo vai beber pinga? O diabo vai comer a galinha? Se você passa no outro dia, a galinha está lá. Não, o diabo não quer. Aquilo ali é uma blasfêmia contra Deus. Deus não pedia sacrifício no passado, não pediu oferenda, ele está blasfemando, ele está copiando. O diabo em tudo vai copiar Deus, até nisso. Só que quando as pessoas fazem isso aí, porque isso aí já foi abolido, o cordeiro já foi imolado. Sim, quando faz isso aí, isso daí é uma blasfêmia contra o Senhor. E aí ele abre um portal, essa blasfêmia, esse pecado do homem. Observe, esse demônio que vai descer das regiões celestiais para destruir aquela casa, ele veio das regiões celestiais, de uma outra dimensão, porque uma pessoa na Terra deu legalidade para ele. Ele não entrou porque ele manda ou porque ele é bom. Você está entendendo? Embora o diabo seja o Deus desse século, mas quem governa é Cristo. Quem manda é Cristo. A Bíblia fala que os principados e potestades estão sobre os seus ombros, ou seja, o patente maior é ele. Não é? A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, que Jesus, quando ressuscitou, ele se assentou à destra de Deus acima. Principados, potestade, governo, tronos, ele está acima. Então, o diabo opera aqui dentro de um domínio de Deus. Tanto que ele não tem total liberdade para matar, para destruir. Não, tem que pedir permissão. Então, as pessoas precisam entender. Nossa, então o diabo manda, então o diabo faz o que quer. Não, não faz o que quer. Porque senão ele sai matando e destruindo. Ele tem uma limitação, mas dentro da legalidade, Deus não pode ir contra a sua própria palavra. É por isso que Paulo vai escrever aos Efésios, né? Capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. É você que dá lugar, eu que dou lugar. Não dê lugar. Não deixe ele entrar. Porque se ele entrar, ele vai derrubar você. Então, portais são legalidade.